Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. A consciência é a primeira e única realidade. Never Gudar. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A lei e sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do mundo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você poderá construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente, a fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente. É preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como o masculino, o subconsciente como o feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência, e sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com a sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não depende de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sob esta convicção, passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa como uma ideia que segue seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio de sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar
o subconsciente com estados indesejáveis? Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entender sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação, não foque na sua imperfeição, nem nas dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você, nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim enfermitatis, que é derivada de enfermos, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consciência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consciente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem
com você. Nenhum destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele como se fosse uma realidade existente nele mesmo e imediatamente se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, seja elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação de que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita o sentimento de dificuldade e de obstáculos, condizentes à sua aceitação, e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através do sentimento do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia seguindo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículo 33 e 34.
Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeita aos vossos esposos, com o propósito que, se algum deles ainda não obedece à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor, que o vosso ardor não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com o mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendizei-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer que ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor é contra quem faz o mal. 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4 e 7 ao 12. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso ele assemelha-se mais à amada esposa do que apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando por fim escreveu: este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como
ao do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita, e somente através desta aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Na ação, Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.